Olá a todos, o meu nome é Carlos Alves, faço parte do Departamento de Business Support da ESRI Portugal e venho nesta sessão explicar-vos o que são e para que servem os user types. Antes de mais, sabemos que o mercado não é todo igual. Uns querem os utilizadores conectados, outros querem 3 cliques ou menos, querem uniformidade em todos os mapas, uns querem utilizar em dispositivos móveis, outros em sistemas corporativos. Portanto, aqui o mercado é todo heterogéneo. Assim sendo, já pensou em utilizar o ArcGIS Online na sua organização, mas quer distinguir as funções dos membros da sua equipa? Foi então para isso que criamos os User Types. Aqui temos um exemplo da Cristina, que é investigadora, tem o seu acesso, tem as suas seguranças, tem as suas capacidades. Mas dentro de uma organização, para além de uma Cristina que é, por exemplo, investigadora, temos muitas mais. Por exemplo, temos o Pedro que é executivo, a Susana que faz parte dos TIs e a Conceição da contabilidade, o David da operação, e todos são diferentes e todos necessitam das suas aplicações, dos seus programas, ou nem que seja para fazer análises aprofundadas, como é o caso da Cristina, que necessita de fazê-las, ou, por exemplo, a Conceição de contabilidade, que necessita só de visualizar onde é que estão mais, onde é que estão menos clientes, quais são os que pagaram, quais são os que não pagaram, e com isto ter em tempo real essas análises. Então, os user types permitem que controle a sua organização combinando os membros da equipa com os recursos e aplicativos de que necessita para concluir o seu trabalho. Assim, os users fornecem identidade focada, recursos e acesso a aplicativos no ArcGIS Online ou no ArcGIS Enterprise. Antes de irmos aqui para os user types, temos de falar aqui das aplicações e pacotes de aplicações, que são os que são combinados com os níveis dos membros para criar os user types. Os user types têm aplicações incluídas e não podem ser dissociadas do mesmo. E temos as aplicações add-on, que são compatíveis com os tipos de utilizador específicos e atribuídos a membros. Com isto, existem estes pacotes. Temos o ArcGIS Essential Apps, que é as aplicações essenciais. Temos depois as Field App Bundles, que neste caso usamos o poder da localização para melhorar a coordenação e eficiência operacional nas atividades de campo, como é o caso do Survey 123 para fazer formulários, Quick Capture, Workforce para tarefas ou ArcGIS Collector. E depois temos o Office Apps Bundle, que pode gerenciar as operações que necessita para ver localizações dos ativos ou para entender os perfis dos consumidores numa região de destino. E por último temos as Premium Apps, que são aqui por exemplo o Drone to Map, Insights, ArcGIS Maps for Adobe, Creative Cloud, Navigator. Temos por exemplo o City Engine, em que podemos então, consoante um valor, ter acesso e adicionar estas Premium Apps aos User Types. Mas afinal, que User Types existem? Existem 7. Lá aqui primeiro do GIS Professional. Este user type tem 500 créditos. 500 créditos é como se fosse a moeda da ESRI, em que utilizamos essa moeda para fazer ferramentas de geoprocessamento ou para armazenar conteúdo no nosso ArcGIS Online ou no nosso ArcGIS Enterprise. Este user type tem então que aplicações incluídas. Tem as Field Apps Bundle, tem as Essentials e tem as Office Bundle. Tem o Office Bundle. Podemos adicionar também estas aplicações Premium, como é por exemplo o caso do City Engine ou do Insights, em que podemos utilizar neste user type. Este user type permite criar e gerenciar dados de localização 2D, por exemplo através do ArcGIS Pro, consoante o nível.
temos 3 níveis, o Basic, Standard e o Avançado. A este nível da ArcGIS Pro vai corresponder também o nível no GIS Professional Basic, ou Standard ou Avançado. Podemos também analisar os dados para entender tendências, ter acesso a dados oficiais e acelerar o seu processo e o seu trabalho, produzir mapas avançados, utilizar as ferramentas de geoprocessamento para aprofundar a sua compreensão, as suas análises, e podemos partilhar mapas e ideias com a nossa equipa. Temos aqui também o Creator. A grande diferença daqui do Creator para o GIS Professional está em que o Creator não tem acesso ao ArcGIS Pro, mas pode adicionar a aplicação do ArcGIS Pro a este User Type. Aqui podemos também criar mapas e aplicativos através do ArcGIS Online, analisar os dados também, fazer análises que o ArcGIS Online nos permite. Podemos partilhar os mapas com a equipa, com o público. Podemos colaborar também com os membros, fazer a administração de users e conteúdos dentro do nosso ArcGIS e utilizar o conteúdo do ArcGIS Living Atlas of the World, que é a nossa coleção de dados geográficos. Temos aqui o nosso Field Worker, que é muitas vezes utilizado para fazer inventariação de campo. Podem visualizar e editar dados que foram partilhados com este User Type e lá está, é ideal para quem utiliza os aplicativos de campo da ESRI. Como podemos ver, as aplicações incluídas é o ArcGIS Collector, o Survey 123, Quick Capture e Workforce, fazem parte dos Field App Bundle, e também temos estas aplicações incluídas, mas em modo de visualização e edição. Temos aqui o Editor, que permite adicionar e modificar dados utilizando as apps, verificar e editar, e visualizar de forma segura conteúdos através de apps e mapas. As aplicações incluídas somente em modo de visualização e edição. Este é ideal, por exemplo, para o GIS Professional Creator fazem o formulário, o GIS Professional em campo faz o seu preenchimento e o editor que está, por exemplo, no escritório pode modificar, pode logo ligar ao Field Worker e dizer: olha, recolhe-me este dado, verifica se este dado está correto, se não. Temos depois também o User Type Viewer, que visualiza de forma segura os conteúdos, pode monitorizar as performances de projetos, pode utilizar a informação geográfica para tomar decisões, por exemplo, através do ArcGIS Dashboard ou através do ArcGIS Story Map, somente em modo de visualização. Temos aqui o Insights Analyst. Tem todos os recursos necessários para utilizar a app ArcGIS Insights, podendo criar, partilhar conteúdo e realizar análises. Este User Type é projetado principalmente para tarefas do dia a dia, em que necessitam de realizar tarefas administrativas, fazer análises de muitos dados e assim podem fazer as suas análises profundas e não necessitam de ter acesso a outros aplicativos ArcGIS. E por último, o nosso User Type mais recente, que é o Storyteller. Podemos utilizar este User Type para criar histórias com conteúdos como mapas, cenas, aplicativos criados e partilhados por outros membros. Podemos então contar uma história através de um mapa com dados, usar mapas em tempo real também para fazer apresentações, por exemplo. E antes de passar aqui a um vídeo demonstrativo, há a diferença então no tipo de utilizador, que é o User Type, e o papel de utilizador. Portanto, o User Type é a identidade que vimos, cada User Type tem a sua identidade e tem então as aplicações e capacidades com acesso imediato. E temos o papel do utilizador, que é definido então pelo administrador e que pode conter algumas ou mesmo todas as capacidades do User Type. Aqui pode ser atribuído durante o processo de convite, como vamos ver aqui neste pequeno vídeo.
Temos então na organização e na visão geral. Podemos visualizar, por exemplo, os créditos. Em membros, vamos então proceder a convidar membros. Aqui no convidar membros, normalmente usamos a terceira hipótese. Adicionamos então um membro. Neste caso vamos usar o e-mail do ensino. E podemos então ver os user types que existem depois de eu adquirir. Este, como é um site, um ArcGIS Online da educação, tem todos os user types disponíveis. Neste caso, tenho aqui um field worker. É papel, vou escolher como editor de dados. E podemos depois ver mais à frente as licenças atribuídas ou também as licenças de suplemento. São as aplicações add-on que temos. Podemos guardar, podemos também adicioná-lo em grupos e então temos as licenças incluídas, as Field Apps e as Essential Apps neste User Type. Também podemos fazer, depois de adicionar, por exemplo aqui no GIS-Prof, temos o User Type GIS-Professional, podemos ver os suplementos então, que este User Type tem, podemos adicionar e retirar então estas aplicações. Temos aqui add-ons, como é o caso do ArcGIS Drone to Map, e vou guardar, porque, por exemplo, quero que o GIS Professional tenha acesso ao Drone to Map. E podemos também alterar então o papel do utilizador. Podemos passar então deste GIS-Prof, que estava como administrador, para publicador. E podemos fazer também as duas coisas em simultâneo, em vez de ser ali nos 3 pontinhos e depois gerir suplementos. Aqui nesta barra podemos visualizar as aplicações que estão incluídas neste user. Podemos ver que temos acesso às Essential Apps e às Field Apps. Com isto, tenho aqui também uma tabela em que é possível demonstrar que várias aplicações e os vários user types têm acessos diferentes, como é o caso do Survey 123, em que o GIS Professional ou o Creator têm acesso a gerir, a publicar e a fazer o seu design dos formulários, e o Field Worker pode submeter então esses formulários através da app, mas o Editor pode submeter somente através do web browser, e por último o Viewer, que só pode visualizar ou analisar formulários usando o website. Com isto tudo, temos aqui algumas questões que muitos clientes nos colocam. Primeiro, como podemos então aceder a apps que não estão incluídas nos user types? É possível adicionar apps que não estão incluídas no user, através da aquisição add-on, mas desde que sejam compatíveis com os user types, conforme vimos cada user type. Temos também a segunda questão, que é o que significa um user type ser compatível com o papel add-on app. Nem todos os user types estão preparados para trabalhar com todas as apps, nem ter todos os papéis. Por exemplo, um viewer não é compatível com o uso do collector para ArcGIS ou com o papel de administrador. E a última questão, o que são app bundles? Posso adquirir uma app individualmente? As app bundles são grupos de apps que são frequentemente utilizados pelo mesmo perfil de user. Estas ficam então agregadas ao user. Estas apps do Field Bundle podem ser compradas e adicionadas individualmente como add-ons apps, se o user type for compatível. Alguma questão que tenham, não hesitem em colocá-la. Muito obrigado por assistirem a esta sessão